era o centro do mundo, praticamente, porque a gente não tem registro de como era a China, de como era o Japão, de como era a África, a gente não estuda. A Rússia, a gente estuda mais só a parte europeia da Rússia, a gente estuda a Europa, né? A escola praticamente de ensino médio, a gente fala sobre a Europa e Europa. A Europa ela viveu o antigo regime, Igreja Católica a gente aprende que é a instituição mais forte, e as ideias iluministas, eles nunca falam maçonaria, eles sempre falam ideias iluministas, vieram para contrapor o antigo regime. E qual que era a filosofia do iluminismo da maçonaria? Era você chegar a Deus de modo racional, que só existia a razão. Enquanto que no antigo regime, na fé católica, e assim, eu falo fé católica porque o mundo antigo não tinha ainda Martinho Lutero, não tinha protestantismo. Basicamente no Brasil só tinha a igreja católica, não tinha espaço para você abrir templo luciferiano, candomblé, não existia ainda. Só existia margem cultural. E até porque, gente, se você parar para pensar no mundo antigo, não tinha máquina de lavar louça, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar roupa. Era uma vida muito mais difícil. As pessoas trabalhavam às vezes 10, 12 horas porque não tinham que fazer trabalhos braçais. Não tinha médico, não tinha dentista, não tinha Paula. Não tinha radiologia, né, Paula? Era uma vida muito mais difícil. Poucas pessoas sabiam ler. E até, se você quisesse estudar ou alguma profissão aqui no Brasil, por exemplo, você tinha que mandar os seus filhos para onde? Para Portugal ou para França. Basicamente era isso. O mundo antigo era muito mais difícil. E quem tinha muito controle sobre a população era a igreja católica principalmente. Era as pessoas irem à missa e traduzirem a Bíblia para as pessoas. E era basicamente para 90% da população era o contato intelectual que elas teriam com algo diferente do trabalho ou da família. Então, pensa agora nesse mundo antigo. E aí a gente aprende que há o iluminismo chegando, baseado na maçonaria. E para você entender a maçonaria, eu não vou aqui explicar a maçonaria, mas a maçonaria ela acredita num Deus, que é o arquiteto do mundo. Mas o principal diferença entre a maçonaria e as religiões cristãs é que a religião cristã ela vê em Cristo a pessoa que vai te conduzir a conhecer Deus, ou a pessoa que vai te conduzir a estar com Deus. A maçonaria pensa que o arquiteto do mundo, Deus, ele não pode ser alcançado. E o que nos restou é a razão. Ele já nos deixou com o intelecto, ele já nos deixou inteligentes. O que nos restou é nos aprimorarmos, nos tornarmos nossos próprios deuses, fazermos a nossa vida melhor. Nós não vamos chegar a Deus. O cristianismo não. O cristianismo pensa que a gente chega por o caminho é Jesus Cristo e esse caminho vai te conduzir até Deus. Existem esses dois choques de realidade. Como era muito difícil você alcançar a massa, principalmente no mundo antigo, existiu esse embate, e aí chega uma coisa chamada Instrução Permanente da Alta Venda. Alguém já ouviu falar disso? Não, né? Ninguém. Instrução Permanente da Alta Venda. O que é isso? Existia um braço da maçonaria na Itália. Itália, onde é o berço da religião católica. A religião católica é basicamente o que rege o mundo no século XIX, enfim, século XX. E era o braço da maçonaria mais forte na Europa, que era chamado de Carbonara, que estava onde? Na Itália. E quando fala sociedade secreta, por que eles falam sociedade secreta? Porque quando a gente faz uma sociedade secreta, a gente faz uma reunião que nada pode vazar dali, né? Senão não seria uma sociedade secreta. Às vezes a gente fala sociedade discreta, tudo bem, mas é senso comum que quando você faz uma reunião, uma sociedade discreta, secreta, ou um órgão, enfim, desse tipo de igual a maçonaria, você não pode escapar aquilo que sai da reunião, certo? Não pode ter igual a pessoa, igual o Mário, que entrou na nossa reunião, filmou e colocou. Isso aí não pode haver numa sociedade secreta. Não sei o que eu estou falando. E aí, nesse embate da Igreja Católica com a maçonaria, existia um documento dentro da maçonaria, dentro da Carbonara, que vazou para a Igreja Católica e chegou até o Papa Gregório. O nome desse documento era esse: Instrução Permanente da Alta Venda. A alta venda era o núcleo da maçonaria responsável pela estratégia da maçonaria de ampliação. O nome do núcleo era alta venda, eles descobriram que havia esse documento.
Nesse documento que eles descobriram da atuação da maçonaria e de como os maçons deveriam agir no mundo antigo, tá? Primeiramente, isso é uma coisa assim muito forte, a gente já falou aqui no Patriotas, de que todo o trabalho que eles vão ter, se você tiver um resultado em vida, é porque você errou. Tudo que você vai fazer durante a sua vida, quem vai colher vai ser a próxima geração. Começa assim. E aí eles têm um plano arquitetado de se infiltrar dentro da Igreja Católica. Você pensa que não existe rede social naquela época, eles não podiam abrir um canal no YouTube. Mesmo na mídia, poucas pessoas sabiam ler. Sabe? Era um mundo diferente de você conseguir colocar suas ideias na sociedade. Basicamente, a Igreja Católica tinha a hegemonia da opinião pública e a maçonaria tinha um plano, e está bem arquitetado, de infiltração na Igreja Católica. Esse documento chega onde? Na mão de quem? Do Papa Gregório, que é o Papa da época. O Papa Gregório, enfim, começa a ficar revoltado, ele já está no final do papado dele. Quem pega esse documento e faz esse documento ficar famoso é o Papa Pio IX. Já ouviu falar do Papa Pio IX? Ninguém, né? Existe uma foto, não sei se vocês já viram, do Papa Pio IX com isso é uma charge da época. O Papa Pio IX com o Dom Pedro II. Alguém já viu? É uma charge que o Dom Pedro II está com a mão assim, pro Papa Pio IX, o Papa Pio IX está como se fosse dar um tapa na mão do Pedro II. Por que existe essa foto? Porque, pensa nesse contexto antigo, na família do Pedro II havia uma discussão muito grande entre a princesa Isabel e o Pedro II. Por que havia essa discussão? Porque o Pedro II ele visita o templo maçônico em Londres, em 1871. A princesa Isabel fica revoltada com isso. E o Pedro II ele sempre fala que a sua filha, a princesa Isabel... Vocês sabem quem foi a princesa Isabel, né? O que ela fez, a princesa Isabel? Fez a Lei Áurea, né? Então, ele sempre fala que a princesa Isabel era muito carola. Você sabe o que é carola? Uma pessoa muito tradicionalista, muito chata. E ela sempre está enchendo o saco do Pedro II, que o Pedro II ele vai muito à França, tem muito contato com os liberais, vai aos Estados Unidos, onde tem o liberalismo muito forte, é aclamado pelos liberais, aclamado pela maçonaria. E a princesa Isabel estava sempre criticando o Pedro II. E grava isso que no final vai fazer muito sentido. No final de tudo que eu falo vai fazer muito sentido. Existe esse embate muito grande nos bastidores da relação do Pedro II com a... E assim, do Pedro I também. Ele teve uma relação com a maçonaria, depois ele se voltou contra a maçonaria. Mas enfim, a família de Dom Pedro já tinha essa relação com a maçonaria muito forte. E aí... O Dom Pedro II ele tem essa treta tão grande com a princesa Isabel que ele leva os dois netos, que são filhos da irmã da princesa Isabel, a Leopoldina, para a Europa e começa a os tratar como sucessor dele. Ele achava tão, e assim, grava essa informação, ele achava tão chata a princesa Isabel que ele queria fazer os netos. O que a princesa Isabel faz? E assim, existe até uma trama do próprio Dom Pedro II, que ele traz o duque da Áustria para casar com a princesa Isabel, porque ele sabe que aquele duque ele não pode ter filhos. O que a princesa Isabel faz? Casa com o duque francês, que é o Conde D. Vocês sabem que é Conde D, que foi marechal. Enfim, vocês sabem aqueles rolês de adolescente que sai dois casais assim, os dois vão no cinema, aí a Júlia tem que ficar com a Maria e o João tem que ficar com a Joana. Mas chega lá no cinema e se trocam, por algum motivo. Aconteceu isso, chegou o Dom Pedro II com dois duques da Europa, um da Áustria, outro da França, era para casar com as duas filhas dele, um com a princesa Isabel, outro com a Leopoldina, mas eles trocaram ali, fizeram ali e trocaram. E a princesa Isabel, ela se casa com o Conde D e começa a ter filhos, e a partir do momento que ela começa a ter filhos, ela pode assumir assumir o comando do Brasil quando o Dom Pedro II ele vai para a Europa, quando ele está em viagem, quando ele está doente, enfim, ela tem esse poder, e é esse poder que lhe dá de poder
fazer a Lei Áurea, né? Que acaba com os escravos. E, gente, vocês sabem por que a Lei Áurea... Resumidamente, por que eles fizeram a Lei Áurea? Né? Resumidamente, por que a Inglaterra quis que a Lei Áurea fizesse? Porque não é possível que lá na Europa tivesse trabalhadores carteira assinada, que saem, que voltam. Como é que eles vão competir com o Brasil com um monte de escravos? É igual a China, né? Como é que a gente compete com os chineses se eles praticamente escravizam a massa trabalhadora deles? Aí faz os produtos super baratos, não dá pra competir. Então, peraí, tem que acabar com os escravos lá na China, é o absurdo que a China faz, mas é basicamente porque você tendo escravos te coloca num ponto de vantagem muito grande na corrida comercial mesmo. Enfim, aí eles começam a colocar os